Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e que, com a anuência do plenário, é dada como aprovada. A presente reunião destina-se a analisar e discutir as propostas a serem apresentadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, ao Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tendo como expositora a senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, bem como a senhora Tânia Maria de Paula Lira, consultora de Sanidade Agropecuária da CNA, e a senhora Rosimeire Cristina dos Santos, superintendente técnica da CNA. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à senadora Cátia Abreu. Vossa Excelência é senadora, nossa amiga e colega aqui no Senado, mas, acima disso, preside a nossa entidade também, que é a Confederação Nacional da Agricultura. E eu tenho que o plano de safra, de muito, senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência, já que participou de tantas e tantas reuniões, sabe que todo ano espera-se com muita expectativa, né? E eu tenho certeza que essa discussão aqui, ela servirá exatamente para dizer, nós não podemos e não seremos mal interpretados. Não se trata do plano de safra que será anunciado, evidentemente, pelo Ministério da Agricultura. Trata-se de uma proposta que a Confederação Nacional da Agricultura, entidade que representa todas as federações de agricultura no país, né, formulou através de sua discussão com os seus técnicos e que a Comissão de Agricultura do Senado terá hoje a oportunidade de conhecer a proposta, pelo menos nos seus pontos principais, mas também discutir e, quem sabe, senadora Cátia Abreu, até sugerir também algumas questões que senadores e senadoras possam achar interessantes. Me avisam aqui a assessoria que está aberto também aqui o Alô Senado, né? E é a participação popular, senadora Cátia. Então, aqui está através do Twitter, da via telefone, que certamente o nosso pessoal coloca no ar, né? Então, eu, sem mais demora, passo a palavra para a senadora Cátia Abreu, que fará inicialmente a exposição. Obrigada, presidente. Bom dia a todos os nossos participantes desta comissão e a todos os brasileiros que nos ouvem neste momento. Doutora Tânia, doutora Rosimeire, que já está chegando, muito obrigada pela participação. Doutor Décio, que também é consultor da CNA e tem prestado um grande trabalho na área de defesa agropecuária para o nosso Brasil. Presidente Moca, que é senador da República pelo Estado de Mato Grosso do Sul, que com certeza tem muito orgulho de tê-lo como senador, especialmente os produtores rurais. Não é um produtor rural na sua atividade principal, mas defende esse setor pela importância que ele tem para o seu Estado. É um dos maiores defensores da agropecuária deste Brasil e, com certeza, não só os produtores de Mato Grosso, mas de todo o país. Lhe agradecem todos os dias por você estar aqui. Na verdade, nós estamos apresentando ao governo, apresentamos aos ministros, à Casa Civil, que aqui registro que é a primeira vez que a Casa Civil do Brasil tem hoje um núcleo de agronegócio dentro deste ministério tão importante e que aglutina todas as ações do Brasil. Isso, para nós, é da maior importância. Este núcleo faz parte da Casa Civil pela importância do governo que vê na agropecuária como um dos sustentáculos da economia.
apesar de que o Ministério da Agricultura cumpre o seu papel, o MDA na agricultura familiar, a nossa própria Embrapa, que também é da estrutura do governo, mas esse núcleo pensante na Casa Civil nos dá uma dimensão do tamanho que a agropecuária merece. E por conta dessa abertura e desta consciência que hoje o governo tem mais forte e atuante da importância do agro, nós estamos trabalhando já há algum tempo algumas propostas diferenciadas para esse próximo plano agrícola. Lembrando a todos os senhores e senhoras, nós podemos voltar no tempo, há 40 anos atrás, e lembrar com muita facilidade que nós éramos grandes importadores de comida, de alimento caro, vindo da Europa, da Austrália, do México, até das Filipinas, nós importávamos alimentos. E isso tudo consumia praticamente, por os preços ser tão altos, consumia quase que metade do salário de um trabalhador médio brasileiro. Então, ele consumia quase toda a sua renda comprando alimentos. E hoje, a fotografia é bem diferente. Hoje, consome de 18% a 20% da sua renda média, um trabalhador médio brasileiro com a compra de alimentos. A diferença desse gasto, ele pôde comprar eletrodomésticos, ele pôde comprar carro, pôde comprar casa, pôde colocar o seu filho na universidade. Então, toda a sociedade ganhou com isso, especialmente os trabalhadores e a própria economia, que viu desviar dinheiro gasto com alimentos, também sobrando para gastar com outros produtos produzidos pelo Brasil. Agora, quando o Brasil começou e teve a decisão política de ser autossustentável na década de 70, e eu sempre me refiro ao ministro Alisson Paulinelli, que teve um papel fundamental nessa decisão, nós não pretendíamos tanto, nós não pretendíamos ser o que nós somos hoje, porque ninguém podia imaginar que nós chegaríamos aqui. Naquele momento, nós nos alegrávamos em ser autossuficientes, em parar de comprar comida cara de outros países, e que nós pudéssemos produzir a nossa própria comida, o nosso próprio alimento. E a Embrapa desempenhou um papel extraordinário, e se eu pudesse destacar, uma das coisas mais importantes desse século passado foi a descoberta do cerrado brasileiro, foi o investimento em máquinas e implementos, especialmente tratores de plantio, aradores, máquinas e implementos que puderam melhorar muito toda essa agricultura. Então, por a agricultura ainda ser um improviso, era apenas uma tentativa de autossustentabilidade, era apenas uma tentativa de não importar alimentos, era natural que um plano safra ocorresse todos os anos, porque não sabia o que ia dar o ano seguinte, não sabia o que ia dar no outro ano. Então, era justificável que o plano safra não tivesse um planejamento a longo prazo e que tivesse aquele planejamento anual para experimentar se realmente as coisas iriam crescer como tanto cresceu. Só que nós deslanchamos, não só na década de 80, já éramos autossustentáveis e já iniciávamos as exportações, mas na década de 90 nós efetivamos como já uns bons exportadores. Hoje nós somos um dos maiores e talvez o maior em muitos produtos da agropecuária em termos de exportação. Só que o agronegócio foi e a política agrícola ficou, ainda continuando no improviso de ano a ano. E, diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, de todos os países do mundo desenvolvido, as políticas agrícolas já são planejadas de 4, 5 anos de prazo para que toda a cadeia do agronegócio... O que é o agronegócio tão decantado? São as empresas que vendem os insumos, os próprios produtores rurais de todos os tamanhos, a cadeia que processa esses alimentos, industrializa, e a distribuição, que nós enumeramos o transporte e os supermercados, por exemplo, as lojas que distribuem os nossos alimentos. Então, esses 4 elos que formam o agronegócio brasileiro. Bom dia, senador. Bom dia, Luiz Henrique. Então, nós precisamos, o mundo inteiro pensa assim, da necessidade desses 4 elos e o próprio governo, a Conab, o Ministério da Agricultura, se planejar para o futuro. Então, pensando neste improviso e querendo sair deste improviso, nós iniciamos o Plano Safra com o governo federal, fazendo uma proposta para o futuro.
e que foi muito bem aceita, bom dia, doutora Rose, e que foi muito bem aceita pelo Ministério da Agricultura e também pelo Ministério da Fazenda e a própria Presidente da República e a Casa Civil. O que seria? Nós teríamos uma fase intermediária, onde começaria a contar o plano agora de junho de 2013, e nós iríamos até 31 de dezembro de 2014. Então, neste plano, nós teríamos o anúncio de recursos e de investimentos para 18 meses, que dariam praticamente 2 safras completas. Isso não significa que vai mudar a forma de pagamento. Não, nada disso. O produtor continua pagando o seu custeio anualmente. Apenas o anúncio dos recursos das 2 próximas safras e também não só de crédito, mas também de comercialização e de seguro. Então, nós já teremos 2 anos anunciados agora. Nesses 2 anos, durante esses 18 meses, a ideia é nos prepararmos para uma PAC, que é a Política Agrícola Europeia, tem esse símbolo de PAC, mas nós teríamos também a nossa PAC, que seria uma política de 4, 5 anos, a depender também do desejo do governo. Mas que seria lançada ainda em setembro de 2014. Nós não esperaríamos terminar 2014 para lançar em setembro. Mas por que em setembro, se todo o Plano Safra é lançado em maio e junho? Porque essa é uma grande distorção que se concretizou ao longo do tempo e que não tem nada a ver com o calendário agrícola brasileiro. Então, setembro é a hora de você anunciar, para você se preparar para as suas compras em regiões do país que plantam em novembro, em regiões do país que plantam em dezembro e regiões que plantam até em janeiro. Na verdade, quando o Plano Safra é lançado agora em maio, junho, a safra que vem já foi quase toda compra, porque quando eu levo o meu produto colhido, nesse mesmo caminhão vem os insumos para aproveitar o frete. Mesmo porque quem compra os nossos produtos, normalmente os vende para nós. São as mesmas empresas, as mesmas traders que vendem esses produtos. Então, está havendo um desencontro de anúncios pela prática da agricultura brasileira. Então, quando nós falamos 18 meses até 31 de dezembro de 2014, mas em setembro, antes de terminar, nós gostaríamos de ver lançado o próximo programa de, aí sim, 4 a 5 anos. E a cada ano se faz uma revisão, como se faz nos Estados Unidos, como se faz na Europa. Houve alguma novidade? Houve alguma questão de mercado nacional e internacional? Faz-se uma revisão. Mas um anúncio de 4 anos, com um crescimento, vamos aqui imaginar, de 20% ao ano no crédito, ou 10%, que o seguro seja também evolutivo, nada impede que o governo possa revisar esses valores a mais ou a menos durante cada ano. Mas a cadeia do agro e o mercado se acomoda para se planejar durante todo este período. Então, por isso, nós apresentamos essa proposta. Com relação ao seguro agrícola, o pé mais importante, a raiz mais importante deste processo é o seguro agrícola. Para vocês, senadores, terem uma ideia, 86% da safra, do território da safra americana, tem seguro agrícola. Aqui no Brasil, nós estamos com 5%. 5, 7%, considerando o Proagro, que é do Pronaf, 18%. A metade disso, praticamente, seria, em termos de valores, são da agricultura familiar, de autossustentabilidade, que tem sua importância, mas não é agricultura comercial. Então, nós seguramos apenas de 5% a 7%, dependendo da conta. E isso é inadmissível numa agricultura a céu aberto, numa indústria a céu aberto, onde nós contamos com todo tipo de risco, apesar de usarmos a tecnologia correta, pode-se faltar o sol, pode-se faltar a chuva ou o excesso dos dois. Eu gosto sempre de dizer que na agricultura tem 30 dias de agonia. Os 30 primeiros dias da agricultura são 30 dias de oração, de angústia, de tensão familiar, que altera até a convivência familiar, do medo do processo não ocorrer na hora certa. 3 dias após o plantio, uma chuva, e depois dessa chuva, como se a gente pudesse combinar com Deus e com a natureza esses horários. Então, nós contamos com prazos que não dependem de nós. São prazos necessários e que nós não podemos fazer nada para que eles aconteçam, a não ser esperar.
Então, o seguro agrícola, não podemos falar numa agricultura moderna, numa agricultura pujante, que não tenha esse seguro. Eu duvido muito que os Estados Unidos, a Austrália, a Europa, pudesse produzir o que produz hoje se não tivesse o seguro agrícola que tem. Só nós, brasileiros, dizem que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, né? Eu vi isso em algum lugar, provavelmente, não tenho dúvida. Porque fazer uma agricultura gigante como essa, na insegurança total, é muito complexo. Nós tivemos na safra passada, sem ser 2012, 2013, na 2011-12, nós tivemos 270 milhões de seguro. Na última safra, também eu quero aqui destacar o papel da ministra Gleisi Hoffmann, nós conseguimos passar para 400 bilhões de seguro agrícola. E este ano nós fizemos uma proposta de 800, porque nós queremos chegar na nova proposta de 4 anos, iniciá-la com pelo menos 2 bi de seguro agrícola, que isso vai significar 50% da safra coberta. Porque, na verdade, quando eu digo 800 milhões para esse ano, é 800 mais 800, porque o produtor entra com a outra metade. O governo paga apenas a metade do prêmio. Quando chegar a 2 bi, serão 2 bi do produtor e 2 bi do governo. Mas esse seguro, o que significa isso para aqueles que nos ouvem nesse momento? Quando você faz um seguro, é assim como o seguro de um carro. Você tem que pagar um prêmio do seguro. E como a agricultura é de altíssimo risco, as seguradoras cobram um prêmio tão elevado que se o produtor for pagar sozinho, inviabiliza toda a agricultura. Ela não dá margem para o pagamento de um seguro, de um prêmio tão de alto risco. Assim aconteceu um período que eu gosto muito de exemplificar, quando aquelas caminhonetes da marca Mitsubishi estavam no auge no Brasil, as seguradoras roubavam muito essas caminhonetes, as seguradoras subiram enormemente o prêmio dessas caminhonetes, justamente porque elas estavam na preferência dos marginais. Então, mais ou menos, a agricultura brasileira é como essa caminhonete. Ninguém quer segurar com prêmio barato, porque ela é de alto risco e provavelmente a seguradora terá um uso exorbitante desses valores durante toda a safra. Então, o seguro é fundamental, muito mais importante do que o crédito. Nós tivemos, no governo anterior, um aumento nos volumes de crédito expressivos, e neste governo nós estamos tendo também aumento de crédito e a novidade de ter abaixado os juros que foram excepcionais. Crédito com juro barato. Agora, a outra ponta mais importante do que tudo isso seria o seguro agrícola para os nossos produtores trabalharem em paz. Nós também desenvolvemos alguns temas, fugimos um pouco daquele arroz com feijão, de apenas lançar o Plano Safra para os grãos, pecuária, leite, enfim, mas nós também apresentamos propostas que nós julgamos da maior importância para o futuro da agropecuária. Como, por exemplo, a doutora Tânia vai aqui apresentar um trabalho desenvolvido com o doutor Décio, que está aqui presente, que é um planejamento de defesa agropecuária para o Brasil. Mas como? Nós não temos defesa agropecuária, não temos defesa contra a aftosa? Temos, mas não é algo planejado, não é algo sistematizado e unificado por todo o Brasil. Eu me lembro que numa ocasião, numa última vez que tivemos um foco em Mato Grosso do Sul de aftosa, ali por conta da divisa com o Paraguai, que atrapalha muito o Brasil, que não combate a aftosa, teve estados no Brasil que proibiu transitar melão, transitar abacaxi. Então, o que acontece com a questão da sanidade? O difícil não é aparecer a doença, o complexo é como receber e atuar frente à doença. É isso que o mundo lá fora quer perceber. Se nós somos ágeis, se nós estamos com o controle de tudo, se nós temos medidas eficazes para combater esse mal, porque isso pode acontecer esporadicamente em qualquer lugar do mundo. O que importa é se o médico está ali para socorrer o doente. Se eu pudesse fazer uma analogia, seria isso. Não, o médico mora a 2.000 quilômetros de distância. Não há doente que sobreviva e que possa suportar. Ele normalmente chegará a óbito. Então, a questão da defesa agropecuária é assim. O médico tem que estar a postos, com o hospital equipado, com todos os medicamentos e com competência para enfrentar a doença do cidadão. Então, a defesa agropecuária brasileira não tem esse planejamento. É também um grande improviso. Se o governo nos chamar hoje e perguntar quanto custa a defesa agropecuária com exatidão, mostrando papéis, quanto custa por cabeça combater a aftosa? Infelizmente, nós não temos estes números, não tínhamos esses números. Aliás, senadora, todo ano, nós aqui sabemos, manda-se um recurso pequenininho no orçamento, né, para a defesa.
animal e vegetal. Né? Só para registrar isso. Nós temos um país que tem um superávit da sua balança comercial em cima do agronegócio e que todo ano tem que se brigar para aumentar esses recursos orçamentários. Desculpe interromper, mas é importante. Eu agradeço este comentário porque, na verdade, os países que importam carne do Brasil não deveriam nem vir aqui fiscalizar o que está acontecendo. Basta olhar na internet a execução orçamentária da Defesa Agropecuária que vai ver que não há investimentos suficientes. Um ponto importante que nós colocamos quando apresentamos esse projeto para o governo, há 2 semanas atrás, é que nós possamos nos preocupar com os estados que têm menor rebanho, como, por exemplo, estados do Nordeste, estados do Norte, porque, na verdade, a política local não se interessa em gastar, tem tantas outras coisas para gastar o dinheiro, já é um recurso pouco que os governadores têm, e como a pecuária não significa quase nada para esses estados, não faz um combate sistemático. E lá fora ninguém quer saber disso, quer saber o Brasil fora da febre aftosa como um todo, do Oiapoque ao Chuí. Então, o que o governo precisa fazer? E nós apresentamos essa proposta que foi amplamente discutida e aceita. Financiar esses estados onde os governos não estão investindo, para que nós possamos ter uma situação sistêmica, uma situação geral de combate à aftosa e que não prejudique as nossas exportações. Então, unificar isso é da maior importância e perseguir para que nós possamos chegar no status de livre da febre aftosa sem vacinação, para que nós possamos entrar nos Estados Unidos e no Japão. Também apresentamos um programa de armazenagem. Se me perguntam hoje a imprensa qual seria o ponto mais importante para melhorar a performance dos portos? Armazenagem. Mas nós estamos perguntando dos portos, eu repito, armazenagem. Porque o que comprime os portos é a falta de armazenagem. Os americanos têm 150% de armazéns para uma safra de 100. E nós temos 70% de armazenagem para uma safra de 100. Por que precisa de 150%, 200%? Porque as pessoas imaginam que a safra sai da fazenda e vai direto para o porto. Não, essa safra anda para lugares até chegar ao seu destino. Nem toda safra fica paradinha, estática, no mesmo armazém. Então, essa troca e essa substituição vai acontecendo durante o período de comercialização. E a nossa proposta são juros baixos, claro, com um prazo longo, para que possa viabilizar a construção de armazéns nas fazendas. Nos Estados Unidos, hoje, toda essa armazenagem, 50% são nas fazendas, dentro das fazendas, e aqui no Brasil, apenas 15% dos armazéns estão dentro das propriedades rurais. Nós precisamos reverter essa situação, porque ganha duplamente o Brasil, por não contingenciar os portos, por não comprimir os portos, e o produtor, que fica com mais tranquilidade para comercializar a sua safra, sem pressa de ter que entregar, justamente para os armazéns daqueles que lhe emprestam o dinheiro, que são as trades. E valorizá-la, que é o mais importante, senador Luiz Henrique, e valorizá-la. Então, isso é da maior importância. E os armazéns gerais, os armazéns governamentais, são importantes, mas nós fizemos uma proposta de que mesmo esses armazéns governamentais possam ser feitos através de PPP, administrados pela iniciativa privada. Como, por exemplo, no Nordeste, no sul do Maranhão, no sul do Piauí, oeste da Bahia, leste do Tocantins, onde é uma grande fronteira agrícola, precisa ter esses armazéns de estoque, justamente para atender o Nordeste em caso de necessidade, como o Nordeste hoje está passando dificuldades terríveis com a ausência do milho para manter os animais, com a morte enorme desses animais pela concentração desse milho no centro-sul do país e a ausência de caminhões ocupados com a safra do centro-sul, não tendo condições de levar o milho até o Nordeste, apesar de que o governo colocou os recursos à disposição. Então, o Nordeste passou por uma dificuldade terrível que não pode passar mais. É uma responsabilidade de todos nós brasileiros não deixar que isso se repita. Então, esses armazéns, fora as cooperativas, quando eu digo dentro da fazenda e fora, porque tem as cooperativas, tem os grupos, os condomínios, que deverão também se unir para fazer a sua armazenagem. Outro programa que nós apresentamos foi um programa de inovação e pesquisa, junto com esse novo Plano Safra, que, na verdade, a característica dele é prazo e seguro, mas essas questões são importantes: defesa agropecuária, armazenagem e inovação. A inovação, mas não está acontecendo, vocês não decantam tanto a Embrapa e as instituições de pesquisa? Sim. Mas o Brasil investe menos de 1% do seu PIB em pesquisa. E o agro, o seu oxigênio, o oxigênio do agro não é
recurso, o oxigênio do agro, é justamente a inovação. É isso que faz com que nós possamos morar debaixo do mesmo sol, enfrentar a mesma carga tributária, as mesmas estradas, os mesmos portos e nós sermos mais competitivos do que outras indústrias no país. É porque a nossa característica, o que nos difere, claro que mercado importa, mas o que nos difere de alguns setores da indústria brasileira que estão sempre na dificuldade é a falta de modernização, investimento, inovação e pesquisa. Então, nós não podemos perder essa característica fundamental. Nós precisamos fortalecer as entidades de pesquisa dos estados, equipar e trazer custeio para essas entidades, não esquecer da Embrapa, das instituições federais, mas também uma novidade que nós apresentamos, financiar a empresa privada. Tem muita empresa de máquinas e implementos, como a Jato, eu gostaria aqui de citar. Quem vai ao AgriShow vai lá encontrar muitas empresas que estão no Brasil pesquisando com recurso próprio. E, às vezes, tudo vai demorando. Implementos importantes de agricultura de precisão. Então, nós fizemos, a CNA fez um amplo trabalho de 8 meses por todo o Brasil e distribuímos questionários por todas as regiões produtoras, perguntando aos produtores e aos pesquisadores do que você precisa para os próximos 20 anos. É um trabalho maravilhoso, porque só quem está na lida do dia a dia e na hora de fazer fala assim, meu Deus, como é que eu resolvo esse problema? É a pesquisa e a inovação. Então essas pessoas responderam à sua dificuldade do dia a dia. Não foi o pesquisador que decidiu e que vai decidir sozinho. Então nós apresentamos esse trabalho ao governo, na agricultura, na pecuária, e vou dar um exemplo. O pessoal do café, nós temos 2 tipos de café no Brasil, o café plano, plantado na planície, e temos o café de morro. O café de morro, o seu custo é quase que o dobro do café normal, do café do plano, porque é intensivo de mão de obra. E o café plano colhe-se com coletadeira. E no morro não tem jeito, a coletadeira vira e cai. Então, o que eles gostariam? Eles gostariam, já está sendo pesquisado isso, alguma coisa muito rudimentar, uma coletadeira meia que manual para colher o café de morro, para baixar o seu custo. Temos que lembrar que 50% do café brasileiro, e nós somos o maior produtor e o maior exportador do mundo, está plantado no sul de Minas, por volta de Varginha, Cochupé e também no Espírito Santo, e que estão praticamente inviabilizados por conta deste alto custo de mão de obra, porque é tudo colhido à mão, o sabor é melhor, o café fica de mais qualidade, mas não adianta isso acontecer e o produtor quebrar, vamos se dizer assim, com a expressão mais popular. Então, nós apresentamos esse trabalho de inovação, de financiamento de inovação e pesquisa, com juros satisfatórios e prazo para também a iniciativa privada, para que a gente possa criar uma massa crítica enorme das instituições federais, estaduais, privadas, fazendo pesquisa, especialmente na área de agricultura de baixo carbono e principalmente na agricultura de precisão, que é o que o Brasil vai necessitar. E, por fim, o último programa, que eu não vamos aqui apresentá-lo hoje totalmente, porque o nosso representante da CNA esteve aqui um dia desse apresentando a questão do leite, mas o leite ainda é um dos produtos que está fora daquela situação de produtividade, de excelência do agronegócio brasileiro. O leite está perdendo para a Argentina, está perdendo para o Uruguai, está perdendo para a Nova Zelândia e empobrecendo enormemente os nossos produtores. É quase que uma atividade social. 1.300.000 produtores produzem leite no país, dos 5 milhões, sendo que 850.000 são produtores comerciais, que vendem desde 10 litros, imagina que tem gente que vende 10 litros, até mais de 500 litros. Quando eu digo produzem apenas 10 litros, a gente fica preocupado com isso, porque a competitividade, a produtividade realmente é muito baixa e essas pessoas quase que não têm renda nenhuma. Então, nós apresentamos um programa para que o governo abraçasse a bacia leiteira brasileira e que nós pudéssemos reverter essa situação. A média nacional por vaca ano é 3,8 litros, sendo que a Argentina, Uruguai, passa aí de 20 países, determinada classe A deles, quase 40. Então, agora, e vou dizer antes que alguém fique preocupado assim, o meu estado, onde é que está nisso? De todos os 27 estados, apenas 8 está acima da média nacional. Quem é o máximo no Brasil? Rio Grande do Sul, que produz 6 litros, 2. Então, o maior em produtividade nacional é o Rio Grande do Sul, com 6,2. Não chega a 10 litros. Então, nós precisamos reverter essa situação, porque nós estamos empobrecendo os nossos laticínios. Está falando de média, gente.
né? Porque Média. nós temos uma quantidade muito grande de gente que pratica o que nós chamamos lá no Mato Grosso do Sul, são as vacas leiteiras, que entra nessa estatística também. Mas não é muito animadora não, presidente. Eu vou te dizer um número aqui que você vai ficar impressionado. De 850 mil produtores que vendem leite, comercializam leite, só tem 9 mil produtores que produzem acima de 500 litros. Isso é uma notícia terrível, em termos de produtividade, em termos de competitividade, em termos de custo de produção. Produzir menos de 200 litros, do ponto de vista de plano de negócio, não enquadra. Não dá rentabilidade. Senadora, não vamos iniciar o debate, mas nós no Mato Grosso do Sul tivemos uma experiência. Começamos a fazer inseminação artificial, já tem algum tempo isso. Você melhora o plantel, você aumenta a produtividade. Aí, quando você aumenta a oferta, esse é o nosso problema no país continental. Você deprime preço. Sem falar que leite e produtos lácteos é o produto mais protegido no mundo. Você não consegue exportar. É verdade. É muito protegido. Então, nós temos um problema. Se produzirmos muito, temos dificuldade na exportação. Ao produzir muito, nós deprimimos o preço do produto que já é pequeno e tem dificuldade. Mas não quero interromper. Mas nós tivemos esse cuidado e essa preocupação. A nossa projeção é de melhoria do rebanho, que entre de 100 vacas, salva-se 20, em termos de possibilidade de continuar no plantel. 80% deveriam, em tese, ser descartadas, ou vendidas, ou para o abatedouro. O que acontece? Nós estamos tendo um crescimento maior de consumo do que a produção nacional. Então, nós estamos sendo importadores de leite. Embora seja uma quantidade pequena, mas quando ela entra da Argentina e do Uruguai aqui, desbalanceia o mercado e os produtores e os preços caem, causando a maior confusão. Então, nos próximos 10 anos, nós deveremos dobrar a importação de leite se nós não fizermos nada, porque a tendência do nosso leite está sendo diminuída por conta da falta de competitividade, os produtores saindo do ramo e as nossas importações aumentando. Então, nós estamos calculando exatamente a sustentabilidade, como fizemos há 40 anos atrás. Isso tem que ter muito cuidado, que o Moca falou, porque de repente você veste um santo e desveste outro. Mas nós estamos trabalhando no limite da sustentabilidade nacional, da quantidade, para que o Brasil não precise importar um só litro de leite de nenhum país, para depois nós imaginarmos as exportações. Nós estamos com o escritório na China, a CNA, e levando carnes, café, enfim, outros produtos. E, para nossa surpresa, como nós sabemos que o leite não tem competitividade e nem quantidade para exportar, nós fomos surpreendidos na China com uma avalanche de solicitações sobre leite. E eu me animei, então, voltando da China, de que nós pudéssemos fazer um grande programa e que pudéssemos reverter. Esse programa consiste em coisas simples: assistência técnica, qualificação profissional em primeiro lugar. Os nossos produtores estão abandonados desde que a assistência técnica nacional acabou alguns governos atrás e apenas funcionando nos estados, com falta de dinheiro, recursos, com raríssimas exceções, as extensões rurais estão funcionando no país. Então, nós apresentamos ao governo uma agência de extensão rural para que pudesse formatar políticas públicas nos estados e que isso tudo pudesse ser otimizado. E o leite como uma prioridade nacional, para que nós possamos reverter economicamente essa situação que nós nos encontramos hoje. Presidente, me permite fazer uma pequena pontuação em relação à fala da senadora Cátia Abreu, sobretudo em relação ao leite. Eu imagino que Vossa Excelência está dando uma contribuição para o governo federal, através do estudo que foi feito pela CNA, em relação da melhoria da produtividade da bacia leiteira brasileira. Eu queria indagar a senhora, só em rápidas palavras, se foi inserido nessa proposta que está sendo encaminhada ao governo federal, de que, fundamentalmente, para nós melhorarmos a nossa produtividade, o governo tem que proporcionar um incentivo, sobretudo, linha de créditos aos pequenos, médios, pelo fato que o maior problema que nós temos no Brasil, eu falo particularmente pelo meu estado do Mato Grosso, é a questão de que as áreas desses sitiantes, pequenos produtores de leite, estão totalmente, elas, sem condições de fornecer o pasto, ou seja, estão deterioradas essas áreas. Ótima pergunta. Estão deterioradas essas áreas. Se nós não totalmente tivermos linhas de financiamento subsidiadas, se possível, a custo zero para comprar o calcário ou fosfato, não vamos ter nunca, porque estão totalmente descapitalizadas, a maioria absoluta descapitalizada. Nesse caso, eu estou apenas
dando essa, não, mas essa é minha perfeita opinião, a sua observação. a Vossa Excelência que tem um conhecimento profundo do assunto. Não, imagina. O seu comentário é muito apropriado. Na verdade, quando eu falo de assistência técnica e qualificação profissional, muito mais na área da iniciativa privada. Nós é que vamos fazer isso, juntando os S, juntando os laticínios e até o Pronatec do MEC. Nós recebemos a autorização de negociar uma faixa do Pronatec para o leite, foi uma sugestão da própria presidente. E o governo entraria com a nossa apresentação ao governo com 3, 4 faixas de produtores rurais. O governo financiando praticamente a juros zero, a nossa proposta, os tanques de resfriamento, que é uma obrigatoriedade da Instrução Normativa 62, ou o produtor não pode vender, que é da qualidade do leite, e as ordenadeiras mecânicas. Então, isso e a fertilização, a produção de alimentos para esses animais. Porque não basta fazer genética, tem que ter alimento. E não basta o alimento sozinho, tem que ter genética. Nós já estamos encaminhando à BCZ uma proposta para que nós possamos, lá na frente, quando começar todo o programa, que também possa financiar novos sêmens para os animais, para os produtores, para colocar nos animais através dos laticínios, com um pagamento já direto na arrecadação do leite. Então, nós amarramos todo o programa na área de assistência técnica, qualificação e também crédito. E estamos tentando negociar com os laticínios um pagamento especial para esses produtores que participam. Já tem alguns laticínios grandes no país que praticam isso. Aqueles produtores que têm excelência, que cuidam da qualidade do leite e que têm uma regularidade anual, porque esse é o grande problema brasileiro, tem leite 6 meses do ano e nos outros 6 meses não tem. Então, em 6 meses do ano o preço cai, em 6 meses do ano o preço sobe. E em 6 meses do ano quase que o laticínio quebra, porque falta leite, porque os produtores não produzem alimento para a seca. Então, toda essa cadeia foi observada e nós fizemos a apresentação. Presidente, senadora Cátia, eu não sei, presidente, se pode ou não pode agora, para não perder o lance, só perder a senadora já pegou 5 minutos de cada uma das próximas expositoras. Que o lance, então, é tão importante. Claro, porque, na verdade, é uma conversa mesmo. A senadora Cátia Abreu apresentou uma proposta. Né? A primeira coisa, isso não é, porque a senadora tem um perfil, e eu acho importante, tão forte, que alguém pode nos ouvir achando que esse é o plano de safra do Ministério da Agricultura. É uma proposta, então, uma proposta da CNA para o Ministério da Agricultura. Vossa Excelência tem a palavra. A senadora Cátia Abreu é um sucesso. Eu lembro que desde quando eu era deputado federal, nos anos 80, ela já chegava aqui no Congresso Nacional como representante da Federação dos Agricultores do Agro em Tocantins. E naquela época, menina, continua ainda, mas e já trabalhava nessa, então entende em tudo. Nós tivemos uma missão agora em novembro na China, do Brasil, China, de parlamentares. Nós estivemos lá, quando nós chegamos, olha, a Cátia, todo mundo sabia. Desde Xangai, Pequim, em qualquer lugar, a Cátia andou por aqui há uns 15 dias. Todo mundo sabe da China. Então, é uma coisa fantástica. Mas, para não perder o lance, eu fiquei preocupado em, para nós catarinenses, até 200 litros torna a ser antieconômico. Eu fiquei olhando para o Luiz Henrique aqui, a gente fica... o minifúndio para nós lá no Estado, se até 200 litros diários torna-se meio antieconômico, quem está escutando, está assistindo, fica preocupado. E como é que nós vamos encontrar uma saída? Não sei se nós temos que se entrar do Uruguai, entra da Argentina, aí nós temos que, não sei se uma organização, termos o controle de produção do Brasil. Acho que temos que ter o controle de produção para ver como é que nós estamos, para aumentar a produtividade. Os que querem usar plantéis, querem criar e aumentar, mas tem que ter alguém que autorize isso, como a concessão de televisão, de rádio e tal, passa por uma agência, para ver, para não os aventureiros, quando tiver alto preço, não chegarem os aventureiros, colocam 500 vacas e eles acabam com um grande problema social de produtores que vêm aí 100 litros por dia, 200. Que essa questão social, ela tinha que entrar nesse... Eu acho que isso é importante, me parece, assim, para nós. E temos o controle de produção. Vai faltar, como é que nós temos a produtividade para nós não ficar nessa... Para os aventureiros entrarem, pegam o dinheiro financiado, barato, lá do governo, não são da área, e dali 2, 3 anos, e os pequenos pedem água. Apenas para não perder o lance. Fora as questões importantíssimas que eu vi aqui a senadora levantar, mas não é o momento agora. Senador,
Senador, quando nós estamos falando de 200 litros, nós estamos falando de uma performance atual. Nós precisamos reverter essa situação. Melhorar a competitividade, melhorar a produtividade desses produtores. Quando nós falamos em 200 litros, nós estamos imaginando no mínimo 20 vacas, no máximo 20 vacas, né? Porque são 10 litros por vaca que dariam os 200 litros em produção e lactação. Mas isso não significa que nós teremos, e a nossa meta é produzir mais de 200 litros dia, porque cada produtor, porque nós temos as limitações de área. O nosso objetivo não é quantidade, o nosso objetivo é competitividade, é produtividade, baixar o custo dessa propriedade. Então, na atualidade, a média nacional não se enquadra hoje, por isso nós temos que tomar providências, porque se nós não tomarmos, cada produtor mais vai saindo do mercado e nós vamos nos tornando os maiores importadores. Então, a proposta é justamente essa, melhorar a performance dos produtores. Como é que nós pensamos em trabalhar? Junto com os laticínios, com as linhas de leite. As melhores pessoas para informar, além dos sindicatos rurais espalhados pelo Brasil e as cooperativas, a melhor pessoa para informar onde é que estão os produtores de leite que precisam entrar e melhorar a performance é o próprio laticínio, que busca o leite na sua rota, e nós estamos trabalhando em parceria com os laticínios. Agora, essa semana que vem na CNA, nós já estamos reunindo os 10 maiores do país para amarrarmos essa parceria entre todos eles para melhorar, especialmente os 5 estados do Brasil, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Goiás, onde será o foco inicial, principal, é onde produz quase que 80% do leite nacional. É o nosso foco inicial. Então, e com relação ao controle da quantidade de leite, a melhor forma de controlar tudo isso é controlando o crédito. Então, o governo tem um instrumento, qualquer governo tem um instrumento precioso. Não precisa dizer para o produtor, não produza mais de 20 ou não produza mais de 30, porque isso está no seu livre-arbítrio. Mas o governo pode controlar com crédito. Eu só te financio até tantos litros ou até tantos hectares de soja, tantos hectares de arroz. É uma forma. Se o governo precisa de mais arroz, esse ano eu te financio o dobro se você quiser plantar. Então, através do crédito, é uma forma democrática de controle, de estabilizar o mercado. Por último, a irrigação. 30 milhões de hectares irrigáveis no país. É o potencial brasileiro. Nós só irrigamos 5 milhões de hectares. 5 milhões. A nossa proposta seria, nos próximos 10 anos, nós dobrarmos a área irrigada do país, mais 5 milhões de hectares. Aumentaríamos o valor bruto da produção em 17 bilhões de reais, apenas irrigando as nossas áreas. Nós temos um potencial extraordinário, especialmente na região centro-oeste, no Vale do Araguaia, onde está Mato Grosso, Tocantins e Goiás, é o maior potencial nacional de irrigação. E o mais importante desse processo de irrigação é que 90% dos recursos da irrigação são privados. O governo entra apenas com 10% de infraestrutura. Já são, assim, os 5 milhões atuais. Como é que é dinheiro privado? O produtor vai ao banco, financia, faz a sua irrigação e paga. Então, é super viável que isso aconteça, apenas disponibilizando crédito. Nós também vimos muita simpatia por parte do governo nessa pretensão de nós aumentarmos a irrigação. Não precisamos aumentar a produção, produtividade, não podemos desmatar. Qual vai ser a mágica? A irrigação é uma delas. A irrigação e a agricultura de baixo carbono. É tirar mais produção do mesmo espaço de terra. E o café, nós queremos ter a Starbucks brasileira. Nós vamos ter a Starbucks brasileira. Eu não consigo mais viajar por esse mundo afora e ver a Starbucks consumir no mundo inteiro, e nós o maior produtor e exportador do mundo. 12% do que a Starbucks vende já é nosso, só que ninguém sabe. 500 lojas na China. Tem 500 lojas da Starbucks na China. É a coqueluche chinesa tomar café. É uma característica ocidental que está na moda na China. E o que acontece? O bebedor de café na China são jovens de 17 a 30 anos. As Starbucks estão cheias de meninos e moças tomando café. O consumo de café na China está crescendo 30% ao ano. Ah, mas isso é muito grande, não Vamos estimular eles a comerem um bifezinho também de carne bovina. Vamos. Nós estamos trabalhando as carnes na China, estamos trabalhando o suco de laranja, o algodão e o café. Mas o café, porque é curioso, o mundo inteiro bebe, em média, 250 xícaras ano. O Brasil bebe 850, a Argentina um pouquinho mais do que nós. A Finlândia bebe mais no mundo, 1.200 xícaras. A Coreia bebe 350 xícaras por ano. Quem adivinha quantas xícaras a China bebe? 3. Cada chinês bebe 3 xícaras apenas por ano. Imagine se esse povo beber 20.
Então, é um mercado enorme e nós não podemos perder a oportunidade de ter uma grande marca brasileira aqui dentro e lá fora. Nós estamos trabalhando com a Apex, o ministro Pimentel, do MIDIC, falamos pessoalmente com o governo na Casa Civil, para que nós possamos trabalhar essa marca, fazer um marketing, que isso é iniciativa privada que vai tocar, nós precisamos fazer a política pública para que empresários possam assumir essas redes. Como estamos trabalhando as churrascarias brasileiras, porque a nossa intenção é ter 200 churrascarias brasileiras na China, vendendo churrasco de rodízio. Nós já estamos com 39, um grupo que vai instalar, já tem 5, vai ampliar para 39. Nós estamos apenas fazendo a intermediação e ajudando e organizando forma de implantar e financiamento para que nós possamos adotar esse hábito na China de consumo. A carne chinesa praticamente é toda vinda da Austrália e nós precisamos reverter essa situação. Então,